Bola Não Para está no ar para você que acompanha através do canal QTV em todo o Brasil. Através da Vivo TV, canal 631 aqui em São Paulo, Vivo TV, canal 76, 554 e também pela Oi TV, canal 139 e nossa TV, canal 53. O canal KTV também está no YouTube, siga lá, canal KTV Brasil e no Instagram, na rede social, canal KTV, @canal KTV. Tá conectado aí na rede social, também vai lá no YouTube, se inscreva no meu canal, canal do Fred Júnior. Toda semana uma entrevista inédita falando de esporte. Para você, com muito prazer, recebendo o Dr. Renato Anguinar, que é médico ligado ao Sindicato de Atletas, neurologista, ligado também à USP. A gente vai falar um assunto bem interessante sobre uma pesquisa em relação a uma contribuição que Éder Joffre deixou após o seu falecimento, em relação ao estudo do cérebro. Para a gente saber o que acontece com o cérebro de um lutador. Muita coisa já se falou, né? A gente já trouxe alguns boxeadores para falar a respeito, outros ex-boxeadores, pessoal ligado à Confederação de Boxe, né, ao Conselho Nacional de Boxe, também sobre o futebol americano, sobre o futebol, o impacto da cabeçada na bola também, com Bellini também, que teve um estudo em relação ao seu cérebro. Esse é o assunto aqui na Bola Não Para, é um assunto que eu gosto bastante de pesquisa, de científico, né, de você compreender algumas coisas que acontecem, que às vezes a gente deixa meio de lado e vem aí a medicina para mostrar para a gente a importância desse estudo. Doutor Renato Anguinar, prazer recebê-lo aqui. Agora presencialmente, nós fizemos já uma live virtualmente, na época da pandemia, mas presencialmente prazer recebê-lo aqui no Bola Não Para. Bom, o prazer é todo meu e você sabe que a gente é seu fã, então para mim é até uma honra estar aqui. A honra é minha. Né? E obrigado pelo convite de estar aqui e também agradeço a oportunidade de poder falar com esse público tão grande que te segue, que te assiste. Então é uma dupla honra e uma dupla responsabilidade. Ah, que isso, não é nada. O senhor vai tirar de letra, eu sei disso. Doutor Renato Anguinar, eu quero que o senhor falasse exatamente desse estudo em relação ao Éder Joffre. Pós-falecimento, a família doa o cérebro do Éder Joffre. Muito se fala, né? A gente fala demência pugilística, né? E não é esse termo, mas a gente utilizou muito esse termo da demência pugilística. O que buscou o estudo? O senhor já acompanhava o Éder Joffre antes mesmo, né, quando naquele momento se dizia que ele tinha Alzheimer. Gostaria que o senhor falasse dessa história e desse estudo muito importante sobre um grande campeão, o Éder Joffre. Não, primeiro para mim foi uma honra poder ter convivido com o Éder Joffre, que é uma pessoa assim, que não só do ponto de vista esportivo exemplar, né, mas como ser humano também, uma pessoa que sempre estava de bom humor, uma pessoa que brincava com a gente o tempo todo, assim, gostava de fazer piadas de coisas pequenas, então uma pessoa doce, né, e então a gente também pôde ter esse lado, vamos dizer assim, do convívio de não só como médico, mas também da pessoa, né? Sim. Então isso eu sou grato a muitas coisas na vida e essa é uma delas, da gente ter podido acompanhar uma pessoa com esse calibre, vamos dizer assim, esportivo. E só até cortando, doutor Renato, ele o procura inicialmente, ou o senhor já conhecia o Éder antes? Como que foi esse primeiro contato com o Éder Joffre? Então, na verdade, o Éder Joffre, ele tinha um diagnóstico prévio, vamos dizer assim, à minha chegada na história, de cerca de entre 8 e 10 anos, de um quadro cognitivo que se tinha também, vamos dizer assim, tido um viés, né, do ponto de vista diagnóstico, porque no meio desses período aí, houve a perda da esposa dele, sim, que era muito importante na vida dele e causou um quadro também depressivo, então colaborou não só para, vamos dizer assim, piorar o quadro cognitivo dele, mas também para colocar uma dúvida se aquilo era uma depressão, ou se era uma demência, ou se o que estava acontecendo com o Éder Joffre naquele momento. E até que ele recebe, antes de eu entrar nessa história toda, nesses primeiros 8 a 10 anos, ele recebe um diagnóstico de doença de Alzheimer, medicado para tal. Não existe um remédio para a doença de Alzheimer, mas existem medicamentos que podem atenuar alguns sintomas da doença. Então, ele começa a ser tratado como doença de Alzheimer e ele passa a, vamos dizer assim, a ter uma curva, vamos dizer assim, de
deterioração física, cognitiva, tudo mais, muito acentuada. E a família me procura mais ou menos quando ele já está numa situação quase que, vamos dizer assim, se admitindo na época, isso faz por cerca de 10 anos atrás. Né, ele faleceu em outubro do ano passado, né, de 2022. E então, por volta lá entre 2012 e 2014, por aí foi quando eu comecei a vê-lo, não tenho essa data precisa. Mas já com um histórico de 10 anos de doença e praticamente não tinha força mais para andar, tinha que andar com apoio, extremamente emagrecido e para já começar a tomar os cuidados paliativos, ou seja, de um fim de vida. Então, a gente fez uma modificação nos medicamentos que ele estava usando na época, por conta de um detalhe muito interessante. Eu estava examinando ele pela primeira vez, né? E ele fez uma piada, ele interagiu comigo fazendo uma piada assim, inclusive sabendo que estava no médico, fazendo uma piada, porque ele tinha essa característica de ter sempre um bom humor, ser sempre muito doce. E aí eu comigo cheguei e falei, isso não é Alzheimer, uma pessoa com 10 anos de Alzheimer não consegue ter esse nível de cognição, ele já estaria totalmente desligado, não teria condição com muita dificuldade de falar, estava bem enfraquecido. E foi quando eu suspendi todos os medicamentos de Alzheimer e a gente iria interná-lo para colocar uma sonda direto no estômago, fazer uma gastrostomia, para ele se alimentar direto do estômago, porque ele não estava se alimentando, ele estava caquético. E no dia em que ele vai ser internado, ele estava esperando só para ser colocado no leito, e era mais ou menos o mesmo horário que estava passando o carrinho, não sei dizer se era na hora do almoço ou do jantar, não sei precisar, mas estava passando carrinhos de comida para os outros pacientes. E a gente já tinha suspendido a medicação. Desses medicamentos pode, em alguns pacientes, causar inapetência. Tá. E aí ele vira para a filha, para a Andréia, e comenta com ela que o cheiro da comida estava atrativo para ele, né? Dando fome. Dando fome. E ele falou, quero comer. E aí eu entrei em contato lá com o hospital, pedi que uma fono acompanhasse a alimentação dele para saber se inclusive ele tinha capacidade de engolir, não engasgar, essas coisas. Isso foi feito. E ele comeu um jantar ou almoço lá, a refeição inteira. Completa. E aí a gente suspendeu a internação, porque era para fazer a gastrostomia, ele tinha condição de se alimentar, a gente fez uma programação de alimentação, já tinha tirado esses medicamentos que eram para Alzheimer, e ali ficava muito claro que o diagnóstico provavelmente não devia ser doença de Alzheimer, e a gente estava lidando, ele era um pugilista que inclusive nunca foi nocauteado. Exatamente. Né? Então ele inclusive falava com orgulho disso, que é para ter orgulho mesmo, claro. Né? Dentro das categorias, porque ele lutou mais com a categoria, ele é considerado o maior da história, inclusive fora do país, Hall da Fama, essas coisas todas. E ele passa a se alimentar, a gente muda os medicamentos, muda toda a orientação em relação a isso, e ele volta a ter uma vida não normal, porque ele tinha uma doença que era... Na época, ainda existia uma grande dificuldade de fazer o diagnóstico em vida, principalmente no Brasil, porque a gente não tinha todos os recursos, mas foram feitos todos os exames para pelo menos afastar a doença de Alzheimer, que a gente tem como fazer isso através do líquor, existem exames hoje acessíveis à população, e esses exames foram feitos, confirmou que não era Alzheimer naquele momento, e a gente seguiu como a gente chama de, o diagnóstico fica encefalopatia traumática crônica provável. Então ele tinha uma provável, a gente não tinha definitiva, porque isso só com a análise do tecido do cérebro. E aí com isso ele ganhou praticamente entre 8 e 10 anos de qualidade de vida, e isso para mim é uma alegria imensa. Um cinturão de campeão, professor. Né? Eu não digo isso, mas assim, eu ganhei também a amizade da família, porque são pessoas assim hoje muito queridas e são amigos mesmo, assim, uma convivência muito grande. Tive
essa oportunidade de seguro por esse tempo. Óbvio que é uma doença que é degenerativa, mas uma das características da doença é que ela é muito lenta. Tá. Então, aí fazia, vamos dizer assim, sentido a doença ter evoluído em cerca de 20 anos, como foi, por exemplo, com o Bellini, Sim. que você citou. Sim. Também o Bellini teve por 18 anos e no começo da doença também tinha sido diagnosticado como Alzheimer, e depois quando também foi doado o cérebro do Bellini para a Universidade de São Paulo, para o Gerolab, que é o banco de cérebros da Faculdade de Medicina da USP. Infelizmente é o único banco de cérebros que nós temos no Brasil. Né? Do Bellini, na época, a análise foi feita em parceria com universidades fora, nos Estados Unidos, que a gente não tinha todos os reagentes, e para ver como a evolução da ciência é uma coisa interessante, e da ciência brasileira também, que o cérebro do Éder Joffre, já a análise toda, completa, pôde ser feita na própria Faculdade de Medicina da USP. Então a gente já tinha os reagentes, já tinha o material necessário para fazer isso. Óbvio que sempre tem uma colaboração, porque existem centros que têm uma vivência grande, e a professora que é a titular da patologia e da neuropatologia, que é a Lea Greenberg, ela também é professora na Universidade da Califórnia em São Francisco, então esse intercâmbio, vamos dizer assim, acaba existindo do próprio material Sim. do cérebro, e a gente tem uma fantástica neuropatologista, ainda bem, aqui entre nós, assim, na USP, que é a Roberta Dill. Então ela que meio que ficou à frente dessa análise do cérebro. Eu fui participando com a parte clínica, obviamente, mas uma coisa é importante dizer, a família ratifica a doação do cérebro. Quem faz a doação do cérebro é o Éder Joffre, alguns anos antes, quando ele tinha condição cognitiva de fazer isso, e porque ele sempre foi uma pessoa muito desprendida, e ele fazia questão de falar, não, pode, se isso for servir para ajudar outras pessoas, eu faço questão de doar. Então ele manifestou em vida que ele queria que doasse, né? E isso é uma coisa, e ainda isso ficou reforçado. Eu me lembro direitinho que ele tinha estado no consultório um período curto depois do falecimento do Muhammad Ali, e ele ficou assim, isso o incomodou, que o Muhammad Ali não tinha doado o cérebro dele, e falou, não, eu não vou fazer isso, eu vou doar. Porque muita gente do boxe acha que, por exemplo, ter esses estudos falam contra o boxe. Isso depois eu vou perguntar isso para o senhor, porque é isso que eu sinto ao conversar com os... E, na verdade, assim, a gente ter conhecimento que determinada prática pode lesar, vamos dizer assim, trazer uma lesão para uma pessoa, não muda, vamos dizer assim, o fato de o esporte existir ou não. O que muda é que eu posso, sendo conhecedor disso, tomar medidas para mitigar, vamos dizer assim, o grau de lesão que isso causaria. Então, tem uma ferramenta que, vamos dizer assim, pode ser utilizada pelos esportes de luta em geral, não só o boxe, para poder diminuir o dano que vamos dizer assim, uma falta de conhecimento sobre aquele assunto estaria expondo aquele atleta. É basicamente isso. Então essa é a contribuição, e o que acontece é que quando há doação, eu brinco, né, que o meu pescoço vai a prêmio, porque pode ratificar o diagnóstico de encefalopatia traumática crônica ou não, né, em vida, porque para mim é muito confortável não ter o estudo depois, porque fica a minha palavra quando... Não saberíamos se a gente não teria a contraprova, vamos dizer assim. Mas era assim, muito clássico, a gente brinca assim com a situação, mas na verdade, independente se fosse ratificar ou não, o que interessa é levar a verdade científica para as pessoas. Mas foi exatamente o diagnóstico que foi ratificado, foi de encefalopatia traumática crônica, o que durante esses anos todos faz com que a gente, na prática de muitos atletas, que a gente, não só atletas, mas é bom dizer que existe a violência doméstica, e existem, por exemplo, mulheres que apanham a vida inteira e elas têm encefalopatia traumática crônica e nunca nem se pergunta que isso aconteceu. Isso fica uma coisa velada, os médicos nem sequer perguntam, as pessoas também não falam,
Elas vão lá, tá ficando, e fica como doença de Alzheimer, e às vezes é uma encefalopatia traumática crônica, ou um outro quadro de demência, e é uma encefalopatia traumática crônica porque foi uma pessoa que sofreu, ou um jovem, uma criança que tinha um pai violento, ou um problema familiar, vamos dizer assim, que apanhou a vida inteira, sofreu traumas repetidos, assim como existem profissões que também podem gerar isso. Então, o exemplo do esporte, ele também pode ser transportado para a vida civil, para a vida do dia a dia, e serve como alerta não só para o diagnóstico, mas para o tratamento e qualidade de vida dessas pessoas. Nós estamos conversando com o Dr. Renato Anguinar, ligado ao Sindicato de Atletas, que fez esse trabalho, esse estudo, né? O Éder Joffre, ao falecer, a família doou o cérebro, claro, como já disse o doutor, o Éder Joffre manifestou isso em vida, que queria que o cérebro do Éder Joffre fosse motivo de pesquisa importante para ajudar não só o esporte, mas também, como ele disse, né, a vida civil. E a gente vai falar um pouco mais no próximo bloco sobre ainda esse estudo em relação ao cérebro, porque existe um certo tabu em relação ao boxe, quando a gente pergunta isso para um boxeador e fica querendo fugir, escapar do assunto, mas a gente vai para o intervalo e já voltamos. Para você que está aí no A Bola Não Para, intervalo, uma dica, restaurante Frevo. Você não conhece? Duvido não conhecer, são mais de 60 anos, de muita qualidade, um delicioso Beirute, o melhor de São Paulo. Conheça, se você não conhece, ou se não, vai lá de novo, na Rua Oscar Freire, tem na Rua Augusta e também ali na Faria Lima, no Shopping Guatemi. Frevo Restaurante Frevo, Beirute, sanduíches, tem refeição, sucos sensacionais e o capricho, o sorvete capricho. Não vale ir no Frevo sem experimentar o sorvete capricho, e a dica é Restaurante Frevo para você. A Bola Não Para está de volta para você que acompanha através do canal KTV, Vivo TV, canal 631 em São Paulo, Vivo TV, canais 76, 554, Nosso TV, canal 53, Oi TV, canal 139. Vai lá no Instagram, siga lá o canal KTV, @canal KTV. YouTube, canal KTV Brasil. A Bola Não Para, toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. Aproveita, siga lá, eu lá no Instagram também, @Fred Júnior, e também no YouTube. Se inscreva no canal do Fred Júnior, toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. Estou com muito prazer recebendo o Dr. Renato Anguinar, médico ligado ao Sindicato de Atletas. Ele que está falando a respeito dessa pesquisa do cérebro de Éder Joffre, né? Como disse o Dr. Renato Anguinar no primeiro bloco, o Éder, ainda em vida, manifestou interesse que o seu cérebro fosse pesquisado para ajudar cientificamente não só os praticantes do esporte, em outras modalidades que não seja apenas o boxe, mas nós tivemos o caso do futebol, como eu citei na abertura da entrevista em relação ao Bellini. Futebol americano, existe até um filme, né, que o Will Smith é um filme baseado numa história verídica, um estudo em relação aos traumas de cabeça. Tem até um documentário na Netflix de um grande jogador de futebol americano que se torna violento, comete assassinatos e é colocado aí, inclusive, em relação aos traumas de cabeça, um dos motivos pela mudança de comportamento desse jogador de futebol americano. Acabou se matando, inclusive, quando esteve preso, esteve na prisão. Mas esse é um assunto importante. Doutor Renato, aí eu conversando com os boxeadores, os pugilistas, porque você percebe um ou outro, uma lentidão ao falar. Pode ser característica da pessoa, mas percebe que a pessoa está buscando no cérebro o raciocínio, a fala, né? a forma de se agir. Eu, por exemplo, o Maguila, que hoje tem um problema. Maguila, eu sempre conto essa história porque foi real e eu que sofri. A gente estava num ginásio lá, o Maguila em Osasco, ele tinha um ginásio de treinamento de boxe, não sei se ainda existe hoje, mas à época. E eu estava com o Vanderlei Nogueira, o Vanderlei estava lá entrevistando o Maguila, eu que agendei lá, estava a Irani, a esposa do Maguila. Ele do nada, ele me deu um soco no braço. E falou que precisava dar uma aquecida no braço. Mas do nada, então eu tomei um soco no braço. E aí, logo depois a gente vê aí o Maguila, infelizmente, internado, dizem que ele está um pouquinho melhor, mas também com problemas em relação... O Maguila é meu paciente. Opa, então, nem sabia. Nem sabia. Ele já esteve pior, agora ele não está internado, ele está muito bem. Bom, então eu nem sabia, doutor Renato. Você vê que tá uma boa notícia para dar para o seu público. Ele deu um soco no braço, doutor Renato. E ele foi leve, viu? Foi leve, mas doeu bastante, eu que levei o soco.
E como que tá o Maguila, então, Renato? Eu ia fazer outra pergunta, vamos já aproveitar, então. Como é que chama? Eu, pelo menos, consegui ter a amizade dele o suficiente para não levar um soco no braço. Em lugar nenhum. Mas o Maguila, ele é um caso semelhante ao do Éder Joffre, teve um diagnóstico, só que ele é muito mais jovem, né? Sim. O diagnóstico do Éder Joffre foi... tardio? Não tardio, mas ele foi feito, vamos dizer assim, numa idade mais avançada. Então, a gente tem, dentro da encefalopatia traumática crônica, 2 blocos grandes etários, que um é acima dos 50 anos e outro que acomete as pessoas abaixo dos 50 anos. Então, esse caso, inclusive, você fala por exemplo, de atletas da NFL que ficaram violentos, suicidaram, tudo, são geralmente pessoas mais jovens. Sim. E são pessoas que o quadro, vamos dizer assim, a expressão da doença, ela é mais cognitivo-comportamental. Tá. Então, ficam agressivas ou ficam muito deprimidas, se suicidam. Então, geralmente são quadros voltados à parte comportamental, né? Enquanto que acima de 50 anos é mais a parte cognitiva que é acometida, então por isso que se confunde tanto com a doença de Alzheimer. Tá. Então o Maguila, ele ainda estava no fim da carreira, assim, já ainda lutava esporadicamente, e ele começa a apresentar alguns sintomas comportamentais. O Maguila também sempre foi um doce de pessoa. Sim. Pessoa inteligentíssima, diga-se de passagem, é uma pessoa que não teve uma oportunidade de vida de estudar, mas ele encontrou no boxe uma maneira de poder, vamos dizer assim, ter uma ascensão, né, social. E inclusive foi descoberto pelo Luciano do Vale tardiamente. Né? Ele era pedreiro, ele fazia Eu trouxe o Antônio Bernardo, que foi o árbitro que... Os grandes lutos do Maguila, ele foi aí o... Então você sabe o quanto isso é verdade. Mas ele é uma pessoa extremamente dócil. E a Irani, que é a esposa dele, começa a perceber que ele depois eu também, mesma coisa, eu fui começar a atender o Maguila quase 10 anos depois que tinha o começo da doença. E o diagnóstico inicial era Alzheimer, ele estava também internado num hospital em fase final, ele já estava com uma gastrostomia, já não se lamentava, tudo, já estava tipo desenganado, ficava a imprensa só, vamos dizer assim, cercando a notícia no sentido de quando que o Maguila vai morrer. É mais ou menos isso. E muitos amigos me procuravam, amigos do Maguila, jornalistas, falavam, você cuida da Éder Joffre e não cuida do Maguila. A família tem que procurar, o médico tem que procurar, não posso simplesmente questão... Ô Maguila, vem aqui. Não, posso aparecer lá e a família tem que ir. E eu nem sei se é a mesma coisa, eu nunca tive contato, não podia naquela época, da minha opinião. Até que a Irani me procura, eu vou ver o Maguila pela primeira vez e encaixa que a possibilidade seria de um quadro de encefalopatia traumática crônica também, só que com essas características mais comportamentais, e porque ele era mais jovem e o início da doença foi mais jovem. E aí também, mesma coisa, tiramos os medicamentos de Alzheimer, tudo mais, reprogramamos toda, não só a medicação, tudo mais. Ele, inclusive, hoje também usa, assim como o Éder Joffre usou, produtos à base de cannabis para deixar menos ansioso, né? Não só, é sempre bom falar, cannabis não é uma panaceia, que para eles serviam, inclusive, por exemplo, no caso do Éder Joffre, porque aumenta apetite. Então, tinha algumas, então tem que saber usar. Tudo tem um motivo. Mas eles foi dados os medicamentos, inclusive para o Maguila, que ele precisa usar, independente da cannabis, são outros medicamentos, que deixaram ele na parte comportamental ok. Então, ele não tem mais essa agressividade. Ele, inclusive, está acho que, se eu não me engano, em Itu, numa casa, vamos dizer assim, que para ter os cuidados maiores, mas ele não está internado. E ele, inclusive, é o que é responsável pela parte, entre aspas, esportiva ali da instituição, no sentido de ele é o que comanda o time de futebol. Então é engraçado que e ele ainda dá entrevistas maravilhosas. Fica a dica aqui, porque ele é um grande contador de histórias. Então essa parte cognitiva dele está bem melhor. Tive com ele nesse ano, começo desse ano, teve um congresso em que ele foi participar para mostrar até como ele estava. Isso às vezes é importante ele aparecer em público para tirar um monte de rumores, e ele foi.
E assim, tá muito bem. Então ele é mais uma daquelas situações que eu sou grato à vida de a gente ter, vamos dizer assim, podido ajudá-lo e ter uma situação desse tipo. E no caso do Maguila, é caso de sobrevida também, doutor, ou não? Aí é um pouco diferente, por ser um pouco mais jovem, há a possibilidade de ter uma vida não, mais... A doença em si é uma doença progressiva, só que ela é lentamente progressiva. No começo, quando tinha aqueles casos de suicídio, não que ainda não continue tendo, mas hoje, quando a gente tem a possibilidade de fazer diagnóstico precoce, inclusive nos Estados Unidos, a gente sabe como agir em relação à doença. Então, esses indivíduos, eles vivem muitos anos, e porque eles eram desassistidos do ponto de vista de um diagnóstico incorreto, acaba a assistência não sendo correta. Então, eles não ficavam bem assistidos e aí levava a essas situações de suicídio, de entrar numa depressão profunda, acabavam tendo diagnósticos psiquiátricos e não neurológicos, naquela época por desconhecimento, não é culpa de ninguém, e às vezes não era suficiente o tipo de tratamento que era dado, porque a abordagem terapêutica é diferente. Então fica aqui até essa orientação de rever os diagnósticos quando tem histórico de pancadas na cabeça, essas coisas. E nem toda demência é doença de Alzheimer, existe mesmo dentro das demências outros tipos, existe demência por corpos de Levy, existe demência frontotemporal, existem outras demências em que as abordagens são diferentes. Então, a gente dá oportunidade, não a gente, a ciência dá oportunidade para que essas pessoas possam ter, independente de serem doenças progressivas, que podem levar a um êxito fatal no final, mas a qualidade de vida durante o curso da doença muda quando o diagnóstico é bem realizado. Demência pugilística, é certo falar ou é errado, doutor Renato? É certo falar se você tivesse há 20 anos atrás. Tá. Não tem problema nenhum, esse era o termo cunhado, vamos dizer assim, e que aparecia inclusive nos artigos, né? E que levou nesse filme que você falou no Concussion, o Bennet Omalu. O Bennet Omalu é um baixinho desse tamanho, super simpático, né? Nigeriano, assim, simpaticíssimo, né? Uma pessoa assim do bem total. Só que ele é interpretado pelo Will Smith, que é um cara alto, bonitão, e é totalmente diferente. Mas ele acompanhou, inclusive, a história toda da filmagem e concordou com ela. E o Bennet Omalu, ele quando recebe o Mike Weber, o cérebro do Mike Weber, que se suicida, o filme começa assim, que tinha sido um jogador da NFL, que inclusive com anéis de Super Bowl, né, que tinham ganho o Super Bowl, e estava sendo tratado como um quadro de depressão, aí a coisa vai degringolando e ele se suicida. E quem descreve a doença lá como demência pugilística, em 1928, olha que coincidência, é um médico forense da Filadélfia, que chama Maitland, né, chamava Maitland, já falecido, e ele descreve porque ele observa que os pugilistas saíam com, ele chamava primeiro de drunk syndrome, que era a síndrome do cara sair grog, né? O cara sair meio com alteração de marcha, com algumas coisas meio esquisitas, aquelas meio cognitivamente meio assim, já com algum dano e tudo mais. E esse é o primeiro artigo que sai, e ele que seria o pai da descrição inicial, só que com nenhum outros conhecimentos científicos da época, era 1928. Isso foi evoluindo, então a gente passa a ter imunohistoquímica, análise do cérebro, a gente começa a entender o que acontece com o cérebro e muda um pouco algumas coisas. E era tido como uma coisa dos esportes de luta, principalmente do boxe. E o Bennet Omalu, ele é um patologista, forense também, essa é a coincidência, ele é um patologista forense e chega para ele fazer uma necrópsia numa pessoa que se suicidou. E ele começa a entender que tem mais coisas porque era um problema cognitivo, ou seja, que envolvia o cérebro, né, comportamental. E ele consegue, vamos dar essa autorização, para poder analisar o cérebro do Mike Weber. E aí ele acha os mesmos achados que eram descritos na demência pugilística. Entendeu? E só que era um jogador da NFL.
Então, não podia chamar de demência pugilística. Então, cunha-se um novo termo, que é a encefalopatia traumática crônica, que pode ser encontrado em atletas, pode ser encontrado em soldados. Soldados têm muitos casos desses, por trauma, vamos dizer assim, da onda de choque de bomba. Então, estoura uma bomba, o impacto da onda de choque catapulta. Então, eles sofrem traumas de crânio, vamos dizer assim, repetidos e muitas vezes durante batalhas, essas coisas, né, durante a vida útil, né, da carreira militar. Então, o primeiro lugar que eu fui visitar, inclusive, foi um hospital militar nos Estados Unidos, de veteranos de guerra. E veterano, a gente pensa, um cara de 70, não. Veterano de guerra, às vezes, é um moleque de 20 anos nos Estados Unidos, que voltou da guerra com sequela. E armários, os soldados americanos, verdadeiros armários, assim, de treinamento e tudo mais, né? Esses mariners, caras enormes, e cognitivamente com um monte de problemas. Então, esse é um outro braço, o braço esportivo, o braço militar e o braço civil. Então, todo esse arcabouço não dava mais para a gente colocar no pacote de uma demência pugilística. Então, virou encefalopatia traumática crônica, da onde vem esse termo. E a pessoa que tem o maior número, inclusive chegou a 1.000 cérebros agora, semana passada, o maior número de casos estudados sobre isso é a Papisa, nos Estados Unidos. E uma das pessoas mais importantes nessa área é a Anne McKee, da Universidade de Boston. Tá? Uma pessoa que a gente tem a oportunidade de ter amizade e tudo mais. E ela, inclusive, foi que livrou a cara do Benetton Malo, porque o cérebro, não vou dar spoiler do filme, mas um cérebro lá importante, de uma pessoa importante, vai para a Universidade de Boston, ela que faz o diagnóstico, e aí a NFL teve que admitir que a doença existia. Doutor Renato, só para encerrar, a gente está no finalzinho mesmo, mas dos esportes, a incidência maior é do boxe, futebol americano, o futebol também aparece. Dos esportes, casos que aparecem mais? Os esportes de luta, basicamente, vamos dizer assim, o objetivo da luta é causar concussão. Sim. Então, é o nocaute, né? Seja a luta que for. MMA, né? Boxe. Então, a gente dar proteção para essas pessoas e, eventualmente, parar a luta. Então, não é acabar com o esporte, mas, vamos dizer assim, ter uma evolução, como teve, por exemplo, no próprio futebol. Choque de cabeça, imediatamente o juiz para, não quer nem saber se está usando isso como cera ou como não, para o jogo e a equipe médica entra e faz uma avaliação para saber se aquele jogador sofreu uma concussão. Isso é a mesma coisa na NFL, na NBA, hockey, todos esses esportes têm os protocolos de concussão que são muito parecidos, para não dizer iguais. Então, esses jogadores, quando tem uma hipótese de ter concussão, entram no protocolo de concussão imediatamente são retirados do jogo. Porque no mesmo jogo, ou às vezes no espaço de uma semana, eles são retirados inclusive de treinos e tudo mais, se você tem uma segunda concussão, você pode ter uma situação que se chama síndrome do segundo impacto, que é um inchaço no cérebro grande que pode levar a coma e até a morte. Então você tem, por exemplo, é uma das coisas, dos legados que fica para o esporte de você ter como proteger o cérebro dessas pessoas, não deixá-las no risco. Então, é uma questão sempre de negociar com as entidades, e inclusive, por exemplo, as entidades atléticas nos Estados Unidos, que regulamentam a parte do MMA, estão evoluindo muito em relação a esse tipo de coisa. Existem vários, vamos dizer assim, entidades nos Estados Unidos que negociam com essas comissões atléticas, que são estaduais, né? E já vários estados, inclusive, por exemplo, o estado de Nevada, que tem o boxe, que vamos dizer assim, que o boxe, não só o boxe, mas o MMA também está muito presente lá, Califórnia, então tem vários estados que são importantes em relação a isso, já mudaram algumas regras para poder, nesses estados, ter mais proteção do cérebro. Então, não é uma questão de acabar o esporte, é uma questão de quem pratica ter conhecimento do coisa, eventualmente ter um corte etário para determinados tipos, vamos dizer assim, de golpes serem, vamos dizer assim, postergados para mais tarde, como isso já aconteceu
hoje com o futebol americano, em que, por exemplo, o tackle só é permitido nos Estados Unidos depois dos 12 anos de idade, cabeceio no nosso futebol, no soccer nos Estados Unidos, só depois dos 14. Então, é uma questão de você ir progressivamente, conforme o cérebro estiver mais preparado, nunca está totalmente preparado, mas pelo menos mitigar os danos, né? Doutor Renato, prazer recebê-lo aqui, muito obrigado. Olha, daria 2, 3 programas com certeza, eu gosto desses assuntos, assim, eu acho importante, né, o lado científico, o lado médico, ajudando também a evolução do esporte, a evolução, né, da nossa sociedade em relação a conhecimentos, e cada vez mais com a tecnologia a gente consegue saber ainda mais. E o cérebro é algo que realmente é apaixonante, você entender como tudo funciona na gente, né, e é muito importante. Muito obrigado, prazer recebê-lo e bom trabalho ao senhor. Bom, prazer, como eu digo, sempre meu. Para mim é uma honra estar aqui. Uma pessoa que eu admiro e que... Obrigado. Então, eu sempre reforço isso. Então, estarei sempre à disposição. Quando você me chamar, virei com o máximo prazer. O prazer sempre vai ser meu. Doutor Renato Anguiar foi nosso convidado do A Bola Não Para, que volta semana que vem, sempre com um convidado, claro, falando de esporte, convidado inédito, falando de esporte, para você aqui no A Bola Não Para.